Formas principais de intertextualidade. E aí é que começa a entrar a sua prova, né? Como que isso costuma cair bastante na prova, além dessas referências de música que nós tivemos aqui? Alusão ou referência. Alusão ou referência. A menção de um texto famoso, mas não sua indicação. Então é um texto que é muito famoso, praticamente todo mundo conhece, mas não em si o autor faz a indicação desse texto, mas você consegue subentender, né? A comissão dos estudantes adverte: estudar demais pode prejudicar a sua saúde. Todo mundo conhece, o Ministério da Saúde adverte: fumar prejudica a saúde, fumar não sei o quê. Então, a partir dessa mensagem, que é uma mensagem de um texto famoso, é uma menção a um texto famoso, né? Eu consegui criar aqui: a comissão dos estudantes adverte: estudar demais pode prejudicar a sua saúde. Sim, porque tudo demais faz mal, viu, gente? Inclusive estudar. Então, não é nesse caso, né? Que você tá tirando seu tempinho para estudar, então tá tudo certo. Mas aqui existe uma alusão, uma referência a um texto famoso, mas sem precisar fazer a indicação diretamente. Você já consegue deduzir isso, beleza? Então isso é uma alusão ou referência. Olha outra alusão ou referência aqui, agora com imagem, né? Nós temos aqui O Grito, a obra clássica, e aí teve aqui, né, os Simpsons, que fez essa alusão, essa referência à obra do Grito. Então tem a família dele aqui atrás e ele aqui todo desesperado. Acho incrível, acho maravilhoso, beleza? Então, lembrando que a intertextualidade, em qualquer uma das suas características, ela pode ocorrer tanto no texto verbal, quanto não verbal, quanto na linguagem mista, beleza? E fique sempre, claro, atento para que você consiga fazer a leitura de qualquer um desses tipos de texto no momento da prova, beleza? Citação. A citação é uma forma de intertextualidade. Então, quando eu faço uma citação na redação, professor, eu estou fazendo uma intertextualidade? Sim. Ocorre a menção direta de um texto ou um autor, indicando sempre a fonte. A citação, ela tem a fonte, certo? Shakespeare já dizia que há mais... Deixa eu passar aí aqui da frente. Shakespeare já dizia que há mais mistérios entre o céu e a terra do que supõe nossa vã filosofia. Então, quando eu faço a citação, eu estou sim fazendo um intertexto, porque eu estou colocando o texto do outro autor no meu. Tudo bem? Tranquilo? Sempre lembrando que a citação não pode deixar de ter fonte, beleza? Paródia. O que é paródia? Texto produzido através de outro, obviamente, porque é uma intertextualidade. Pode ser uma obra literária, teatral, musical, tudo bem? A paródia ela pode aparecer em qualquer formato, com um objetivo humorístico e contrário ao expresso no seu original, né? Porque ela tem o objetivo de ser humorístico. Então, às vezes, a obra original ela é mais séria e eu faço uma paródia dando um tom de humor àquela obra original, né? Usa-se bastante ironia e sarcasmo. Só um detalhe, tá? Nem sempre a paródia, ela faz referência à obra original, mas a temática não precisa ser exatamente a mesma. Eu posso parodiar um texto tratando de uma outra temática, beleza? Por exemplo, sabe as músicas, as paródias que nós conhecemos aí pela internet? Então, nem sempre ela faz a referência, vamos pegar uma aqui boba que todo mundo conhece, o Whindersson Nunes fez lá qual a senha do Wi-Fi? Ele pegou a obra da Adele, né? E ela não fala sobre senha do Wi-Fi, enfim, mas ele pegou e parodiou aquele texto, trazendo um outro assunto, um outro contexto, beleza? Então, olha só, trecho do poema de Sete Faces, do Carlos Drummond de Andrade. Novamente ele, ó, e cai bastante em prova, hein, gente? Principalmente vestibular e Enem. Quando nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse: vai, Carlos, ser gaúcho na vida. Tudo bem? Aí eu tenho Milô Fernandes, que também fez uma paródia deste texto aqui, ó. Quando eu nasci, um anjo incompetente... Milô, né, gente? Quando nasci, um anjo incompetente, com uma das asas partidas, tentando inutilmente se manter no ar, me ordenou, imitando Drummond, com voz gaga, articulação deficiente, que eu me tornasse desenhista. Vai, Milô, ser gaúcho na vida. Tudo bem? Então aqui eu tenho uma paródia desse texto, porque aqui tem um tom humorístico, certo? Do texto original. Ok? Fácil, tá tranquilo, né, gente? A paráfrase também é um tipo de intertexto. E a paráfrase, meu amor,
Eu conheço você, eu sei da tua história, eu sei que você parafraseou muito trabalho na escola. Como assim, professor? Eu nunca fiz isso, não. Ou você parafraseou, ou você era o parafraseado. Você sempre está em algum papel. Sabe quando o professor falava assim, gente, vou passar avistando as lições, ou coloquem o trabalho aqui na minha mesa, as respostas aqui na minha mesa. Aí você não tinha feito nada. Aí você virava para o teu amigo e falava assim, e aí, você fez? Aí seu amigo olhava para você e falava, fiz. Ou empresta aí, eu vou escrever com as minhas palavras. Aí tava assim, né? A guerra começou em 1945. Aí você colocava assim, em 1945 a guerra iniciou-se. Isso é muito cara de pau, né? O que você tá fazendo? Você tá parafraseando. E a paráfrase também é um tipo de intertexto, também é uma intertextualidade que acontece nela, tá? É um novo texto produzido a partir de outro, mas sem interesse humorístico. O foco é na temática que se mantém, viu? Em 1945 começou a guerra começou em 1945. Então, texto original versus a paráfrase. Olha o exemplo que eu coloquei aqui para você. Era uma linda tarde de janeiro. Havia muita correria no centro da cidade. A vítima estava desatenta, pois precisava pegar uma documentação em um cartório próximo e seguir rumo à sua casa, que seus filhos a aguardavam. Correu para atravessar a rua fora da faixa de pedestre. O motorista, também desatento, acabou pegando a mulher de raspão, batendo o retrovisor do veículo em sua barriga. Até onde sabemos, ela sofreu leves ferimentos e se encontra estável no hospital. Então aqui nós temos o texto original falando sobre um acidente aí que aconteceu no cotidiano, certo? Paráfrase desse texto, ou seja, eu estou reescrevendo ele com outras palavras, né? No centro da cidade, uma mulher que estava com pressa sofreu um acidente ao colidir com um veículo que passava. Ela estava fora da faixa de pedestre e o motorista não percebeu seu avanço. As últimas informações recebidas é que ela se encontra estável no hospital em que foi recebida. Muito simples a questão da paráfrase, né? Você pegar um texto e você reescrever este texto com as suas palavras. Pode ser resumindo um pouquinho ou pode ser até ampliando ali, né? Mas nunca fugindo ali daquele contexto que foi dado, certo? O assunto, a temática acaba sendo a mesma. Epígrafe. Epígrafe, você lá na sua faculdade, você vai colocar uma epígrafe lá no seu TCC ou também lá na sua pós-graduação, enfim, você coloca a epígrafe, que é um título ou frase que a gente coloca lá no comecinho, nas primeiras páginas, né? Colocada no início de um livro, um capítulo, um poema, e ele serve de tema ao assunto ou para resumir o sentido ou situar a motivação daquela obra. Então é sempre uma frase muito bacana de impacto que a gente pega sobre um autor que fala sobre por exemplo, na minha faculdade, um dos TCC, na minha formação de licenciatura, literatura, foi, na licenciatura eu fiz uma análise dialógica entre a obra, uma análise dialógica com a teoria de Bakhtin, enfim, gente, não precisa surtar, mas entre a Divina Comédia e Navio Negreiro do Castro Alves. Então, lá no começo, a minha epígrafe foi do Bakhtin. Eu coloquei um trecho do autor que serviu de base teórica para o meu TCC. Eu coloquei uma epígrafe, um trechinho ali de uma frase, uma citação dele bem bacana de um dos livros. Deu para entender? Então, só para situar mesmo o leitor em relação também ao tema. Educação é uma descoberta progressiva de nossa própria ignorância. Voltaire. Então, se você, sei lá, está fazendo um trabalho sobre educação infantil, se eu sou professora, eu fiz pedagogia e meu trabalho foi sobre educação infantil, super caberia você colocar uma epígrafe do Voltaire, né? Falando sobre educação. Só um exemplo para você entender, beleza? Tradução também é um tipo de intertextualidade e intertexto. O que é a tradução, gente? É a passagem de um texto de uma língua estrangeira para uma língua nativa de um país. É considerada uma intertextualidade por haver diferenças nas interpretações que podem ser colocadas ali, né? E pela possibilidade de uso de diferentes expressões e adequações à realidade da nova língua. Vamos lá, muita gente não sabe, mas eu sou formada com habilitação, né? Eu tenho habilitação em tradutora. E aí, eu vou explicar o seguinte para você. Tradução é a passagem de um texto de uma língua estrangeira para a nossa língua nativa.
Então, quando, por exemplo, eu pego um texto do inglês e passo para o português, isso é uma tradução. Se for ao contrário, o nome disso é versão, isso não é tradução. A versão também é um tipo, obviamente, de intertextualidade, certo? Mas aí nós estamos estudando basicamente do estrangeiro para cá. Então, isso é uma tradução, ok? Não confundamos, porque todo mundo fala, eu traduzi do inglês para o português, tradução. Eu traduzi do português para o inglês, versão. Isso não é tradução, beleza? Só muda o nome, ok? E por que ela é um tipo de intertextualidade? Porque quando nós traduzimos, quando nós fazemos a tradução, isso exige muito do tradutor, né? Tem os tradutores juramentados, que já tem ali uma carreira gigante, né? Então, isso exige muito do tradutor, porque ele tem que ter um contexto, um conhecimento cultural muito grande. Porque existem, por exemplo, as expressões idiomáticas, que eu vou mostrar para você. Uma expressão que tem aqui e não tem no outro país. Eu vou mostrar isso para você. Então, como que isso adapta? Por exemplo, você pega um título de filme que é traduzido do inglês para o português, né? Enfim, e aí você fala assim, pô, mas não tem nada a ver com o inglês. É porque às vezes no inglês é uma expressão idiomática o nome do filme, né? O que é uma expressão idiomática? É uma expressão que só existe naquele idioma. Só faz sentido para as pessoas que são falantes daquele idioma, né? E aqui em língua portuguesa nós temos diversas expressões idiomáticas, tá? Então, se eu falo, por exemplo, para alguém assim, tá chovendo canivete. Você, por ser brasileiro, por ser um estudante de língua portuguesa, enfim, você fala assim, tá chovendo canivete, é que a situação tá complicada, né? Tá pegando fogo, enfim, tá pegando fogo, também é uma expressão, certo? Ah, mas não tem um correspondente em inglês. Não tem um correspondente em inglês. E aí, o que eu faço? Certo? Então, eu tenho que, como tradutor, o trabalho do tradutor é tentar chegar o mais próximo possível da ideia. Por isso que é uma intertextualidade, certo? Coloquei 2 exemplos aqui para nós. Olha só o que está aparecendo aí na tela para você. We loved with a love that was more than love. É um trecho do livro do Edgar Allan Poe, certo? E aí eu faço a tradução, né? Nesse caso eu faço a tradução porque está em inglês, eu vou passar para o português. Então eu tenho uma tradução aqui. Nós amamos com um amor que era mais do que amor, certo? Então, a oração aqui, gente, é muito mais simplificada que isso. Mas para eu passar para o português para transmitir a mesma ideia, eu tenho que muitas vezes usar mais palavras. Aí eu tenho um trecho aqui, né? O petit bonnier la chance. O petit bonnier la chance. O que é isso? É uma expressão idiomática francesa, tudo bem? A tradução literária seria a felicidade, a pequena felicidade, a sorte. Aí, se eu faço essa tradução aqui, como que o brasileiro fica? Que tem sentido, professora? Pois é. E aí eu tenho que, com a minha habilidade, né, explicar isso no português. Então eu falo, com um pouco de sorte eu consigo. Então, né, entregar nas mãos de Deus, com um pouco de sorte, entregando nas mãos de Deus, isso vai dar certo. Então é isso que essa expressão quer dizer. Ou seja, observa que o trabalho, né, dessa intertextualidade para que o sentido seja mantido, né, é muito mais complexo, principalmente numa tradução. Então, por isso que ela também faz parte da intertextualidade. Dica da pamba, tá? Muitas vezes vocês podem lidar aí com um conceito que pode ser colocado de hipertexto ou hipotexto. O que é isso? Hipertexto, ou também hipermídia, é um texto dentro de outro texto, tá? Uma rede de informações interativas e não linear. Sabe o que é o intertexto de uma maneira bem prática? Sabe quando você está lendo, sei lá, um blog? Ah, vou pesquisar aqui sobre concordância verbal. Aí você entra lá numa página, no blog, por exemplo, do nosso site, você tem lá um texto explicando tudo sobre concordância verbal, né? Aí tem lá assim, ó, aqui nesse trecho da concordância verbal, nós usamos os verbos impessoais, casos especiais de concordância verbal. Verbos impessoais. Aí, esse verbos impessoais, ele tá grifado para você. Você consegue clicar e ir para outra página. Isso é o que nós chamamos de hipertexto. É quando você consegue fazer uma leitura de várias coisas de uma maneira não linear, sabe? Então, isso é um hipertexto. Eu tenho também o hipotexto, que é abaixo do texto. O que é isso? Quando que a gente tem um hipotexto? Quando que acontece? Abrange coisas como notas de rodapé,
adendos, bibliografia. Então, quando você está lendo o livro, e aí eu vou colocando várias referências para você, uma nota de rodapé, um adendo com uma explicação, e a bibliografia, eu faço uma citação, eu não coloco lá tudo daquele autor, eu deixo para colocar lá no final a bibliografia completa da obra para você pesquisar depois, certo? Então, isso também é chamado de hipotexto. Beijo carinhoso para você, até daqui a pouquinho. Tchau!